Se você também é fã de Jogos Vorazes, assim como eu, você precisa ler esse livro, que eu fiquei simplesmente o quê, gente? Viciada, eu não conseguia parar de pensar nessa história. E eu tô falando desse lançamento aqui no Brasil, que é Jogos dos Deuses. Gente, esse livro, ele tá simplesmente um espetáculo. Ele é capa dura, olha essa pintura aqui, ó, trilateral. Olha esse mapa. E aqui o que a gente vai ter é basicamente uns Jogos Vorazes, só que dos deuses. Aqui a gente vai acompanhar a história da nossa protagonista, que é Lyra. E ela é uma humana. E como é que funciona aqui esse mundo, né? A gente tem os humanos e os deuses. E a cada 100 anos, um deus é eleito como se fosse o presidente do mundo, né? Só que como que é essa eleição? A cada 100 anos existe um torneio no qual cada deus escolhe um humano para representá-lo. E esses humanos, eles vão ter que passar, né, eles vão ter que passar várias provas, enfim. E um deles vai ganhar. E tudo isso é televisionado, bem estilo Jogos Vorazes mesmo. E a família desse humano que é escolhido, se o humano vencer, vai ser 100 anos de bênção. E se o humano morrer, eles também têm bênçãos. Então todo mundo adora que o humano seja escolhido, contanto que não seja a pessoa, né? Porque a pessoa pode morrer, mas a família dele tá tudo certo. E aí, gente, o que acontece é que os deuses escolhem, né, os humanos para fazer essas provas, representá-los e tudo mais. E aí, a nossa protagonista, ela é uma ladra. Na verdade, ela pertence à Ordem dos Ladrões. E como que funciona a Ordem dos Ladrões? A Ordem dos Ladrões são pessoas como se fosse a escória da sociedade. Então, pessoas que a família tinha muita dívida e a família meio que dá os filhos e tudo mais para irem quitando a dívida da família através de trabalhos que são não legalizados, talvez. Enfim, e a questão é que ela cresceu órfã nessa Ordem dos Ladrões, mas ela nem era ladra, ela só ficava na parte mais de contabilidade e tudo mais. E o que acontece é que a nossa protagonista, ela basicamente nasceu com uma maldição, porque no dia que tem essas escolhas dos humanos, que se chama aprovação, o dia da aprovação, a mãe dela estava grávida no templo de Zeus e a bolsa da mãe simplesmente estourou. E ela entrou em trabalho de parto ali e Zeus achou um absurdo distraindo, enfim, o evento dele. E com isso ele amaldiçoou a criança, que no caso é a nossa protagonista, que é a Lyra, que ela nunca seria amada. Então, gente, o livro começa com ela assim, pau da vida, no dia da aprovação, falando assim: eu vou destruir o templo de Zeus. Então ela chega lá no templo de Zeus com pedra pra poder quebrar tudo, entendeu? Porque ela tá revoltada com essa maldição, porque tem um menino lá da Ordem dos Ladrões que ela gosta, que não olha muito pra ela, porque, enfim, ela tem uma maldição. E aí, gente, quando ela tá lá no templo de Zeus, quem que aparece lá, gente? Hades, que é o quê? Que é o rei do submundo, que é o rei da morte. O deus, né? E aí o que acontece é que ele fala assim: olha, se eu fosse você, eu não faria isso. E aí ela fica meio assim, né? Tipo, não imaginava que ele fosse ser tão bonito, né? Elegante e tudo mais. E aí eles têm lá, enfim, um flerte, ela com um linguajar bem desaforada pra falar com Deus, mas tudo bem. Né? Eles lá se conhecem e tudo mais, passa, ela vai embora. Aí tá tendo lá a escolha dos humanos. Ela acaba tendo que voltar pro covil lá dos ladrões, junto com o menino lá que ela gosta. E aí, gente, todos os deuses já escolheram os seus humanos. E quem que aparece? Ele mesmo, Hades. Só que Hades nunca participou de nenhuma prova na vida. Então ele nunca participou dessa prova e ele simplesmente aparece lá e fala: olha, dessa vez eu irei participar. E quem é a humana que ele escolhe? É a nossa protagonista, Lyra. Sim, gente. Ele chama ela fica assim completamente chocada. Mas enfim, depois cada um vai para as suas respectivas casas com Deus. E daí ele fala assim para ela: olha, eu vou te dar um incentivo para você querer fazer essa prova, para você querer vencer essa prova, que eu quebro a sua maldição se você vencer. E aí, gente, ela realmente começa a ficar animada por isso, porque
tudo que ela quer é ser amada. Enfim, gente, daí começam as provas, né? Cada deus escolhe uma prova. Então, os capítulos, eles são muito curtos, ele é muito fluido de ler esse livro, apesar de ser grandinho. E ele não é, né, um livro único, ele faz parte de uma série, se eu não me engano é uma trilogia, mas só temos o primeiro livro lançado por enquanto. E aí, gente, vai começar as provas, né? Cada deus escolhe uma prova e a gente vai vendo a evolução, né, dos humanos, enfim, alguns vão morrendo e tudo mais, até, enfim, o livro se desenrolando. Só que nisso, gente, o Hades e ela, eles têm o quê? Eles têm uma química, eles começam a flertar, porque o Hades, né, quando eles terminam, antes da primeira prova, eles têm um desafio para fazer, e se cada um conseguir, enfim, realizar o desafio, eles ganham um presentinho do seu deus. E o presente que o Hades dá para ela é o quê, gente? É um beijo. É isso mesmo, é um beijo. E ele fala para ela que beijou ela, porque se ela por acaso aparecer no submundo, todo mundo vai saber que ele é dela por conta do cheiro. Bem tipo vibe vampiro. Gente, sério, para! Esse livro não é maravilhoso? Eu fiquei simplesmente o quê? Apaixonada. Eu já quero ser a Lyra, gente, da adaptação, entendeu? Por que alguém não me dá dinheiro pra eu produzir isso? Porque, gente, tem tudo na minha cabeça. Mas é isso, esse livro realmente me deixou o quê, gente? Obcecada, fascinada, eu fiquei completamente imersa nesse livro, eu tava realmente precisando de uma fantasia gostosa, porque eu amo fantasia, fantasia com romance então, né, eu amo romantasia. E depois me contem se vocês gostaram da sinopse desse livro, eu já imagino a adaptação, gente, eu acho que assim, tem tudo pra virar uma adaptação sensacional. Mas eu estou animada para o próximo volume. E é isso, depois me contem se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que amam jogos vorazes e romantasia. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!